Giro de notícias do Corinthians no ar, giro de notícias do Timão, giro de notícias está de volta num formato diferente. Agora você acompanha somente as notícias do seu time aqui no dia. Lembrando que o Giro de Notícias é um quadro que sai de segunda, quarta e sexta, porque são os dias que não temos podcast. De terça e de quinta, você acompanha as notícias bombásticas do seu time no podcast entre 7h30 e 8 horas. Então fica aqui com a gente para você acompanhar as notícias de hoje do Timão. E tem Carlos Miguel, tem reforços, tem muita coisa aqui para a gente poder falar também aqui sobre o Corinthians. Tem também Antônio Oliveira, né? Será que ele vai ser demitido? Será que não vai? Tá na corda bamba? Veremos daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar de Carlos Miguel, né? É o grande assunto do momento aí do Corinthians. Aliás, um dos, né? Porque o Corinthians tem vários e vários assuntos do momento aí. Carlos Miguel afastado do grupo do Corinthians e pode ficar até sem ir ao CT. Saiba tudo. Aqui no meu timão, site bem conhecido de corintianos. O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. O jogador do grupo, porém, ficou fora, Carlos Miguel. Conforme apurou o meu timão, o goleiro foi afastado do elenco regular e ficará treinando separado, encerrando sua passagem com a camisa do timão. Há ainda uma possibilidade de o arqueiro nem aparecer mais no centro de treinamentos nos próximos dias. A conversa é feita entre a diretoria e o staff do atleta, que acertou recentemente a saída do jogador para o Nottingham Forest da Inglaterra. Carlos Miguel não vai mais disputar nenhuma partida pelo Corinthians. A decisão foi tomada no último fim de semana, quando o goleiro se queixou de dores no tornozelo para não viajar para o sul do país com a delegação alvinegra para enfrentar o Atlético Paranaense. A atitude deixou tanto a diretoria quanto a comissão técnica comandada por Antônio Oliveira bastante irritada. Após o jogo contra os paranaenses, o treinador português foi enfático. Carlos Miguel não joga mais no Corinthians. Nessa perspectiva, o foco no melhor desse grupo, e já falei, na entrevista rápida do pré-jogo, que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometido, porque isto não é um clube qualquer. Incomodou, isso que ele falando aqui, incomodou a atitude do Carlos Miguel, me incomoda e as atitudes serão tomadas. O Carlos Miguel não joga mais pelo Corinthians. É, nada que nós não sabíamos, né? Desde que surgiu aí essa notícia do Carlos Miguel, a situação é complicadíssima aí pro Corinthians, né? Porque se desfez do Cássio, mas parece que antes de se desfazer do Cássio, não viu a possibilidade de perder o Carlos Miguel, porque tinha uma multa que era de 50 milhões de euros, passado o ano aí virou de 4 milhões de euros, se eu não estou enganado. Amadorismo da diretoria passada e amadorismo dessa diretoria também de liberar o ídolo, o goleiro, né, que até então era quando ele saiu já não era mais titular, né, mas era o maior jogador da história do Corinthians aí, liberou achando que tinha o substituto e na verdade não tinha, né? Porque ele só está de passagem no Corinthians. Ah, o torcedor vai achar ruim e falar: nossa, se queimou com a torcida. Ele não tá nem aí, galera. Essa aqui é a grande verdade. Ele vai ganhar em euro lá, vai tentar a vida dele na Europa. A oportunidade que o atleta viu que é boa para ele e ele vai fazer o que eu acho que qualquer um aqui faria tivesse a oportunidade melhor de emprego para ganhar mais, né? Claro que o Corinthians tem uma renovação com ele absurda, né? Para ganhar 800 mil de salário, mas o cara já tinha fechado com o Nottingham Forest, então muito difícil ele voltar atrás. Sim, lado bom pro corintiano, Matheus Donelli jogou bem. Ele é um goleiro para substituir praticamente o Cássio, né? Porque o cara do Miguel jogou pouquíssimos jogos. Não, acho que ele ainda não tá pronto. O Corinthians vai ter que ir atrás do mercado, mas os nomes me assustam. Tadeus, a gente viu no último jogo contra o Santos do Goiás na Série B, que ele não é goleiro nível Corinthians. Como eu já falei várias vezes aqui, existe um motivo para ele estar há muito tempo no Goiás. A gente tem que tomar cuidado, principalmente na posição de goleiro, com alguns jogadores que a gente sugere, porque goleiro é uma posição muito difícil, é uma posição que tem que ter muita confiança. E tem goleiro, como o próprio Cássio falou, uma coisa é você ser goleiro, o número um de time grande, outra coisa é você ser o 12, né? Outra coisa é você ser o número um de time, de time menor, né? Time de menor expressão.
E numa fase como tá o Corinthians é difícil, né? Então, foi falado o nome do Tadeusz, do Santos, assim, não acho também que era uma boa. Se falaram até do Hugo Souza, que parece que tá mais perto do Santos. Então, uma situação complicada aí do Corinthians com os seus goleiros. E agora vamos para a próxima notícia. Tem uma notícia extra aqui que eu peguei. Presidente e vice do Corinthians rompem em meio à crise e suspeita de investigação paralela. Conheça Armando Mendonça e entenda como ex-aliado entrou em rota de colisão com Augusto Melo. Isso aqui é rotineiro no Corinthians, né? Todo mundo do Corinthians entra em rota de colisão com o Augusto Melo. É impressionante. É impressionante. Augusto Melo ainda não completou 6 meses como presidente do Corinthians, mas em pouco tempo de gestão rompeu laços com alguns de seus principais aliados políticos. O último a entrar na lista foi Armando Mendonça, segundo vice-presidente do clube. Ele é o segundo vice-presidente do Corinthians? Tipo, já teve outro? Essa informação eu não tinha. Vendo a comissão paga no contrato de patrocínio da Vaidbet, foi o estopim para o racha. Como mostrou o Fantástico, a Polícia Civil suspeita que Armando Mendonça tenha contratado a espiã que foi até a casa da mulher usada como laranja, como abertura da Neway Soluções Integradas em Serviços LTDA. Essa empresa de fachada está no centro das investigações relacionadas ao caso. A suspeita de que Mendonça poderia estar conduzindo uma apuração paralela já existia nos bastidores do Corinthians. Ele foi o primeiro a alertar Augusto Melo e outros membros da cúpula do clube que seria divulgado na imprensa uma denúncia envolvendo o contrato de patrocínio da Vadbet. A informação foi relatada pelo vice-presidente em depoimento à polícia. Tem mais coisa aqui na matéria, mas assim, agora o Corinthians não tem várias funções, não tem profissionais em várias funções, as pessoas técnicas, como ele disse que ia trazer no começo do seu mandato, elas não estão perdurando no cargo, né? Mais um aí se desfazendo aí, e é o vice-presidente do Corinthians. Se rolar um impeachment, como muita gente falou que poderia acontecer, esse seria o cara que teria que assumir, né? Mas, pelo jeito, não irá assumir. E aí o Corinthians, mais uma vez, numa situação complicada, né? Mais uma vez, numa situação difícil. Vamos aqui para a próxima notícia. Vamos ver aqui. Pô, pessoal, peço um pouco de paciência, mas é porque fica um pouco difícil. Vamos para essa notícia aqui, ó. Papo com Augusto Melo e entrevista firme. Como Antônio sobreviveu no Corinthians? O que aconteceu? Antônio ainda está ameaçado, mas terá nova chance de se provar na partida contra o Cuiabá, na quarta-feira na Neoquímica Arena. Quem sabe pinta uma lei do ex aí. É o que o Corinthians precisa, né? O treinador português viajou para Curitiba, ciente que a saída do Timão era provável. O empate em 1-1 diante do Atlético Paranaense, né, foi suficiente para a permanência. O técnico conversou com o presidente Augusto Melo, o executivo de futebol Fabinho Soldado antes da viagem e não recebeu um ultimato, mas entendeu que estava à prova. Augusto disse que o Corinthians trará reforços e admitiu a limitação do elenco, mas também falou que o Timão poderia entregar mais com os atuais jogadores e que a zona de rebaixamento era injustificável. Fabinho Soldado defendeu Antônio Oliveira. O diretor argumentou que o elenco tem sérios problemas e que a virada de chave pode ser a janela de transferência de julho. Fabinho ainda alegou que mais uma mudança poderia ser prejudicial ao já tumultuado Corinthians e destacou que os jogadores estão fechados com a comissão técnica, além de lembrar as classificações da Copa do Brasil e Sul-Americana. Antônio, então, foi enfrentar o Atlético Paranaense ciente que precisava dar uma resposta. A alternativa foi escalar quem ele imaginou que poderia corresponder e não quem tem mais status no clube. O técnico barrou Mateuzinho, Gustavo Henrique e Igor Coronado, 3 reforços dessa gestão. E escalou jovens Léo Maná, Caetano e Gustavo Mosquito. Foram as melhores opções? Não sei. No segundo tempo, Matheus Araújo, Kaique e Arthur Souza, todos da base, entraram.
Corinthians não brilhou, mas competiu e lutou até o fim para empatar nos acréscimos com o Kaká. O elenco mais uma vez demonstrou que quer Antônio Oliveira no comando. O pós-jogo também foi importante para a permanência. Antônio adotou uma postura diferente na entrevista coletiva e evitou conflito com a gestão. O presidente Augusto Melo entendeu que o Antônio foi muito ríspido com a direção em entrevistas recentes e reconheceu o discurso menos combativo. O Antônio Oliveira disse várias vezes que tem confiança na reação do Corinthians e que faz trabalho bem feito, evitando críticas à gestão, apesar de falar sobre as perdas que sofreu no elenco. Ditadura, né? O nome disso aqui. Antônio conjugou todos os verbos no futuro e é assim que ele quer ir nos microfones na quarta-feira depois do jogo contra o Cuiabá. Beleza, né? Treta aí, né? Nos bastidores do Corinthians aí. Eu achei que ele iria cair. Acho que ele não caiu também, porque seria mais uma bomba aí para o Corinthians poder resolver. Muito complicado, muitas coisas acontecendo no Corinthians nesses dias aí. Então, a tendência é que o nosso querido Tonhão permaneça aí pelo menos até o jogo contra o Cuiabá. Mas assim, é aquilo, né? O Corinthians precisa mostrar alguma coisa, né? O Corinthians não tá mostrando muitas coisas. Precisa mostrar mais ideias, ele precisa substituir melhor, como ele fez essas alterações aí. Ele tentou alguma coisa diferente, mas essa coisa não deu certo. O Corinthians joga mal, o Corinthians não merecia ter empatado contra o Atlético Paranaense, essa é a verdade. Poderia ter perdido depois, nós temos que falar isso, porque depois que empata, o Atlético Paranaense teve 3 chances incríveis, ele acabou perdendo o gol, que seria o do 2-1, e aí eu acho que seria o gol da demissão do Antônio Oliveira. Então, o Corinthians ele tem que estar ligado no mercado para técnicos já. Ah, mas se demitir, quem que vai contratar? Não interessa. Não interessa quem que vai contratar. Não é o meu trabalho, não é o seu trabalho, é o trabalho do Augusto Melo, do Fabinho Soldado. Ele tem que fazer o garimpo aí, o scout, para achar um novo técnico para o Corinthians. Eu não gosto desse papo de, ai, mas quem vai contratar? Procura, acha. Acha. O São Paulo achou o Zubeldia aí. O Palmeiras achou o Abel. Então, assim, o Galo achou o Milito. Tem outros exemplos aí. O Fortaleza achou o Vojvoda, muito mais difícil. Então, é assim, ó lá, o Cruzeiro também acertou no técnico agora, técnico que ninguém conhecia. Então, assim, tem que garimpar mesmo, procurar, é o trabalho deles, eles têm que ir. Não dá pra ficar nessa desculpa de, ai, quem vai trazer no lugar? Quem vai não sei o que lá? Porque assim, gente, isso não pode ser desculpa, não pode ser desculpa pro, pro, pra você não, pra você manter um trabalho ruim. Que não faz sentido. Imagina você contrata um pedreiro para construir essa casa, ele constrói tudo errado, tá a casa caindo e fala assim: ah, mas não tem outro para contratar. Eu vou deixar ele mesmo, ele vai construir minha casa vai cair na minha cabeça, mas não tem outro para contratar. Eu não vejo, é difícil achar no mercado, não tem pedreiro bom no mercado atualmente. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é trabalho dele achar um técnico decente. Por último, a noticinha aqui, ó, do nosso querido, nossa, Hernan, né? André Hernan, eu por um segundo esqueci o nome dele. Bagunça afasta jogadores que poderiam ir ao Corinthians, diz Hernan. O Corinthians se mexe em busca de reforços, mas a situação do clube tornou-se um empecilho no mercado da bola. A informação do colunista André Hernan, de primeira, segundo André Hernan, a bagunça da administração do Corinthians afasta o interesse de jogadores e empresários, apesar da promessa do presidente Augusto Melo de contratar reforços de peso na janela que abre em julho. A realidade dos bastidores é mais difícil. Essa questão extracampo que acontece no Corinthians afasta e esfria o mercado. Eu converso com muitas pessoas de mercado que me dizem a situação do Corinthians, a bagunça que está o Corinthians. Afasta, as pessoas têm dúvidas de ir ou não jogar no Corinthians. Não estou dizendo que é o caso do Wallace, porque o Wallace estava negociando com o Corinthians, mas a proposta do Cruzeiro foi melhor, e aí é uma questão de mercado e de perspectiva também. O Cruzeiro é hoje um time que daqui para frente vai voltar a brigar por títulos, mas no mercado a situação do Corinthians afasta o Corinthians do mercado da bola, está difícil, apesar do Augusto Melo ter prometido publicamente ali para os Gaviões 4 reforços de peso. Situação complicadíssima aí no Corinthians. Eu já suspeitava disso, porque, querendo ou não, o futebol é muito bastidor, né? Bastidor. O Corinthians tem uma fama, além
todo esse tumulto, essa guerra que tá aí de vai de bet, de não sei o quê, não tem uma boa fama no mercado, tem uma fama de mal pagador tanto para jogadores quanto para clubes, então fica essa situação difícil no Corinthians, não tem como a gente defender e falar que vai dar tudo certo, porque é uma situação muito complicada que hoje vive o Corinthians. Realmente afasta os jogadores. Eu já temia por isso antes, que os jogadores iam preferir ir para outros clubes em vez de ir para o Corinthians. Porque realmente hoje é uma situação difícil. Você vai brigar para não cair, provavelmente, porque o Corinthians, hoje é a situação do Corinthians. Não sei se briga por títulos, você não tem a certeza de que irá receber. Já teve jogadores que saíram do Corinthians. O Rojas saiu do Corinthians porque não estava recebendo. O clube que o Corinthians vai negociar ou vai cobrar mais caro, vai dificultar muito, e aí eu trago um paralelo da gente viu nos últimos anos do Santos. O Santos teve uma dificuldade para contratar imensa, imensa, imensa. Porque é a mesma coisa, não tinha credibilidade, vinha de vários transfer bans. Então isso acabou com a credibilidade do Santos no mercado. O Santos tentou contratar o lateral, que eu esqueci o nome dele agora, mas tá no Boca agora, era do Tigres. O Tigres só ficou enrolando o Santos. O Tigre só ficou enrolando o Santos porque não queria vender, porque a fama do Santos de mal pagador, do Cristaldo, que agora tá no Grêmio também, tava certo com o Santos, segundo o Rueda, né? Não dá pra acreditar muito no que o Rueda falava na época do Santos, mas ele disse que o jogador queria muito ir pro Santos, ligou chorando pra ele, pedindo pra ir, só que o time toda hora mudava a pedida, né? O Huracan pedia toda hora, a hora que ele falava, não, é isso. Aí na hora que o Santos falava, beleza, vamos fechar, o Huracan aumentava mais. Então o Corinthians vai passar por isso. Quer dizer que o Corinthians não vai se reforçar? Até vai. Só que eu não sei se a qualidade dos reforços do Corinthians serão alta, né? Serão uma boa qualidade. Essa que é a grande questão. Bom, pessoal, do Corinthians é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like para você acompanhar as notícias do Corinthians. Amanhã tem podcast, certamente vamos ter que falar de Corinthians. Então, deixa aqui seu like, comenta, compartilha com um amigo, compartilha no grupo do Zap. Tamo junto e fala.